Olá pessoal, dando continuidade aos trabalhos, né, da monitoria de Prática Jurídica 2, essa semana eu vou deixar para vocês aqui em forma de vídeo um breve resumo sobre notícia crime e queixa crime, certo? Aí tendo em vista que essa semana nós não teremos encontro síncrono, então eu vou deixar esses dois vídeos e o material em PDF para que vocês possam apreciar. Semana passada, no nosso encontro, né, a gente viu os procedimentos investigativos criminais, falei com vocês sobre o inquérito policial, as suas características, né, os seus reflexos na persecução penal. Vimos também a ação penal, denúncia, né, inclusive ficou aí um caso para vocês responderem, e as formas de identificação das peças. Né, identificação, conversei com vocês sobre de que forma, a melhor forma de vocês identificarem a peça, né, diante do caso prático. Então, assim, dando continuidade, né, eu acredito que Werner já tenha trabalhado com vocês sobre esse tema, então a gente só vai revisar, né, rememorar um pouco do que ela trabalhou, certo? Então, assim, a notícia crime, pessoal, ela é uma das peças assim mais simples de serem produzidas, né, nesse espaço de produção de peças prático-profissionais que vocês estão tendo contato. Eu sei que muitas pessoas aqui já fazem estágio, outras já têm algum tipo de conhecimento, mas assim, vocês vão ter esse contato, né, com as peças práticas profissionais, e vocês vão ver que a notícia crime ela é uma peça muito simples de ser elaborada, né? É uma peça que pode ser totalmente dispensada diante do caso prático, mas por formalidade, né, vou trazer aqui para vocês. Eu vou enviar a documentação, o modelo, para que vocês tenham conhecimento e possam apreciar, né, de qualquer forma. Então, assim, qual é a finalidade da notícia crime? Ela é redundante, mas ela ela noticia, né, a autoridade policial, certo? Do cometimento de determinado crime, né, da existência de determinado crime. Se vocês revisitarem, por exemplo, o Código de Processo Penal, no artigo 5º, ele vai trazer lá para vocês o seguinte direcionamento, que nos crimes de ação penal pública, o inquérito, por exemplo, ele pode ser iniciado de ofício, né, ou, no inciso 2º, mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-la, né? E aí que entra a notícia crime, né? Ela vai servir como um aporte, né, para que seja deflagrado o inquérito policial. Aí, como a gente já conversou lá na aula passada, né, que o inquérito ele pode ser dispensado, enfim, essa comunicação também, certo? A notícia crime ela é uma peça que não exige rigores formais, certo? Ela não exige rigores técnicos, como as demais outras peças que a gente vai ver, mas ela ela pode ser feita de forma verbal, inclusive, reduzida a termo, né? E a vítima leva a conhecimento da autoridade policial, e aí pode, com base nisso, ela pode servir de um aporte, né, para que a autoridade policial deflagre o procedimento investigativo. Vocês poderiam se perguntar de que forma, por exemplo, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação,
para que seja iniciado o inquérito policial, a autoridade, o delegado, né, ele precisa dessa representação. Então, muitas vezes, a comunicação, né, do ofendido, da vítima, a ida dele à delegacia, por exemplo, já serve como uma forma de noticiar e também de representar, né, de dar anuência ao delegado para que sejam desencadeadas os procedimentos investigativos. Então, assim, é a única finalidade da notícia crime, né? O próprio nome já tem já traz essa simbologia, né, que é somente noticiar a prática delitiva, né, e servir como aporte para a deflagração do inquérito, né, servir como um meio de representação, por exemplo. E assim, pessoal, é bom vocês resgatarem aquele conhecimento sobre ação penal pública e ação penal privada. Eu já trouxe um resumo para vocês, já coloquei inclusive no grupo da turma, e é interessante que vocês tenham esse conhecimento, sobretudo das subdivisões, né, de ação penal pública condicionada e incondicionada, da ação penal privada, né, sobretudo, porque aí vocês vão se deparar mais na frente com peças, né, que requerem que o fato delituoso, por exemplo, seja de ação penal privada ou de ação penal privada subsidiária da pública, por exemplo, para que sirva de aporte para a produção da peça prática profissional de vocês. Então, assim, resumindo, é isso. A finalidade da notícia crime é essa, e eu vou dar continuidade, vou trazer outro vídeo para vocês sobre queixa-crime, né, que aí já é uma peça mais elaborada, já tem os requisitos mais formais e delimitados também no Código de Processo Penal, porém eu vou trazer em outra gravação. Mas assim, é importante que vocês rememorem, revisem esses conhecimentos, né, de direito material e de direito processual penal, para que vocês consigam identificar, no caso concreto, a peça adequada, certo? A estrutura da notícia crime, ela é muito simples. Você faz o endereçamento, eu vou mandar um modelo para vocês, mas aí você faz o endereçamento à autoridade policial, narra o fato, não existe nenhum rigor, você não precisa aportar o artigo, somente narrar o fato que a autoridade ela conhece o direito, né? Então ela adequa aquela situação ao artigo, faz a subsunção, né, do fato ao artigo do Código Penal ou da lei, qualquer que seja, e no final data, assina, e aí a autoridade policial pode utilizar como aporte, né? A gente sabe que para que o delegado ele possa desencadear a investigação, ele, sobretudo nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação e dos crimes de ação penal privada, é preciso essa autorização, né? É preciso da anuência do ofendido, da vítima ou de quem tenha condição de representá-lo, né? Aí, ou quem possa substituí-lo, né? Aí você vai parte para aquelas diretrizes do Código de Processo Penal, né? Do cônjuge, do ascendente, do descendente, do irmão, ou nos casos de ação penal privada, né? A gente tem os tipos de ação penal privada, né? A propriamente dita, a subsidiária da pública e a personalíssima, né? No caso da personalíssima, que é aquela possibilidade do artigo, eu acho que é o 296, não lembro agora, do Código Penal, que é induzimento a erro a casamento de outro. Vocês podem revisitar isso aí no Código Penal, mas vão ver que é uma ação privada personalíssima, ou seja, somente a vítima pode fazer essa representação, né? Não existe substituição nesse caso. É assim, para que a autoridade policial possa desencadear, né,
a investigação, por exemplo, ele precisa dessa representação. Então, mas é simples. A estrutura em si da notícia-crime ela é bem simples. Como eu já falei no início, não exige nenhum rigor técnico, nenhum rigor formal, né, podendo inclusive ser reduzida a termo, né? E aí a doutrina também ela traz uma classificação, né, de que a notícia-crime ela pode ser subdividida, na verdade, né? Acho que o Werner até deve ter passado isso para vocês. Em notícia-crime de cognição imediata, né? Que ela se desencadeia através da própria atividade policial. A notícia-crimes de cognição mediata, né? Que é aquela que é provocada. A notícia-crimes de cognição coercitiva se dá sobretudo na prisão em flagrante, né? E a delatio criminis. E é importante vocês não confundirem a delatio criminis com a notícia criminis. Por quê? Porque a delatio ela é um desencadeamento da notícia criminis, né? Ela é uma espécie. E aí na delatio é aquela oportunidade, aquele direcionamento de que qualquer pessoa do povo, inclusive a vítima, pode levar a autoridade policial ao conhecimento da prática de determinado delito, certo? Então é isso sobre esse ponto. Eu vou trazer aqui para vocês no próximo vídeo e a gente se encontra. Um abraço.